Este programa tem como objetivos revisar alguns conceitos e demonstrar a técnica a ser empregada para a medida dos níveis de pressão arterial de um paciente. O uso correto desta técnica permitirá uma abordagem mais adequada nos indivíduos com níveis pressóricos acima das cifras consideradas normais, com base nas recomendações e a metodologia fornecidos pelo 6º Joint National Committee. Mas antes, vamos conhecer um pouco de história. O primeiro relato de medida de pressão data de 1730, quando o reverendo Stephen Hales, através da colocação de uma cânula na artéria carótida de uma égua, observou em um tubo de vidro a altura da coluna de sangue a cada batimento cardíaco. Após alguns avanços, como o uso da coluna de mercúrio, Scipione Riva Rossi desenvolveu em 1896 um aparelho para a medida indireta da pressão, que com pequenas alterações vem sendo utilizado até hoje. Em 1905, Nikolai Korotkov sinalizou a possibilidade de serem ouvidos sons com a colocação do estetoscópio na fossa antecubital, após a oclusão arterial, quando o manômetro de mercúrio era então desinsuflado. Isto permitiu diferenciar a pressão sistólica e a diastólica, criando uma metodologia de medida indireta de pressão arterial utilizada até hoje. A adequada diferenciação da qualidade e intensidade dos sons audíveis, à medida que o manômetro de mercúrio é desinsuflado, permite a determinação dos níveis pressóricos, conhecidos como pressão arterial sistólica e diastólica. A seguir, passaremos a demonstrá-los e identificá-los. O surgimento do primeiro som audível de forma clara e repetitiva durante a desinsuflação é denominado fase 1. Corresponde à pressão sistólica, tanto para crianças como para adultos. Este primeiro som coincide com o reaparecimento do pulso. O som apresenta, em seguida, uma intensidade mais suave e prolongada, como um murmúrio. Esta é a fase 2. A seguir, o som torna-se alto e agudo com desaparecimento do murmúrio. Estamos na fase 3. Nesta etapa, os sons tornam-se abafados, mais suaves. É a fase 4. Finalmente, ocorre o desaparecimento completo de todos os sons. Esta última etapa é chamada de fase 5, que corresponde à pressão diastólica. Ouça agora, em sequência, os sons das 5 fases de Korotkov, identificando-as e observando as diferenças entre elas. Em algumas situações, os sons de Korotkov permanecem audíveis até a coluna atingir o zero. Nestes casos, a fase 4 corresponderá à pressão diastólica, mesmo para os adultos.
Outras vezes ocorre um hiato auscultatório, isto é, o som deixa de ser audível temporariamente, voltando a ser perceptível em um nível mais baixo. Nestes casos, a determinação incorreta da pressão pode acarretar em um nível sistólico mais baixo ou diastólico mais alto. No estetoscópio, a campânula é a parte que permite uma melhor detecção dos sons mais baixos, especialmente a pressão diastólica, e, portanto, deve ser usada para a medida dos níveis pressóricos. A pressão da campânula sobre a artéria não deve ser forte, pois poderá causar deformação da mesma e a pressão diastólica pode ser subestimada. A escolha do manguito do esfigmomanômetro é de fundamental importância para a realização da medida pressórica. Para tanto, a largura da bolsa deverá envolver pelo menos 40% do braço e ter comprimento suficiente para envolver 80% do braço nos adultos e 100% nas crianças com idade inferior a 13 anos. Existem atualmente diferentes tamanhos de manguitos, adequados para a circunferência. Além de envolver o braço adequadamente, o centro do manguito deve estar posicionado sobre a artéria para uma melhor transmissão da pressão na mesma. A parte inferior, por sua vez, deverá estar a 2,5 centímetros da fossa antecubital, de modo a permitir o posicionamento do estetoscópio. A folga existente na parte inferior não deverá ser maior do que 2 dedos sob o manguito. O manômetro é o sistema de registro utilizado para determinar o valor pressórico. Os mais usados na prática diária são o de mercúrio e o aneroide. O posicionamento do manômetro é igualmente fundamental. A coluna deve estar na posição vertical e ao nível dos olhos do observador, de modo que tanto as marcas grandes quanto as pequenas sejam perfeitamente visíveis. Lembre-se, a marca da divisão da coluna é feita a cada 2 milímetros de mercúrio. Portanto, medidas viciadas que terminam em 5, como 95, 105, 115 milímetros de mercúrio, ou em números ímpares, são erros sistemáticos, a não ser que este valor seja uma média de várias medidas. Outro vício de medida é a preferência por valores terminados em 0, 80, 90, 100 milímetros de mercúrio. O mau posicionamento da coluna de mercúrio em relação aos olhos do observador pode resultar em leituras equivocadamente baixas, quando o manômetro estiver abaixo do nível dos olhos, ou equivocadamente elevadas, quando o manômetro estiver acima do nível dos olhos. No caso do manômetro aneroide, este deverá ser posicionado de modo a permitir uma visualização direta e cômoda ao observador. O observador deve realizar algumas anotações. Posição do paciente no momento do procedimento, o tamanho do manguito a ser usado e em qual braço será feita a medida dos níveis pressóricos. É importante lembrar que prefere-se fazer a medida no braço direito, uma vez que as doenças que podem falsear valores mais baixos ocorrem preferencialmente no lado esquerdo. Antes de iniciar a medida da pressão, o observador deve explicar o procedimento a ser realizado, inclusive que várias medidas poderão ser feitas com o intuito de obter uma leitura mais precisa. Além disso, é preciso posicionar o paciente confortavelmente em relação ao ambiente, certificar-se do correto posicionamento dos aparelhos, comentar os resultados observados e tirar as dúvidas quando houver. Antes do paciente entrar na sala de exame, é adequado que o mesmo tenha esvaziado a bexiga, pois este é um fator que pode influir no resultado. Condições como a